Você é daqueles noveleiros bem tradicionais, fã das novelas clássicas? Então, provavelmente você vai gostar de se identificar com esse vídeo, já que hoje vamos falar de um tema super em alta, que praticamente tomou conta das novelas a partir da década de 2010. Os filtros usados nas imagens dos folhetins. Sim, os filtros, que eram recursos mais utilizados em filmes e seriados, mas que vêm impondo sua presença nas novelas. Cada vez mais eles estão se tornando mais comuns e aquele filtro básico que se usava antes já ficou no passado, já que os filtros estão cada vez mais chamativos, já que alguns são bem amarelados, esfumaçados e até azulados. Faça já a sua inscrição no canal e já deixe seu like que não custa nada, né? Pois agora vamos ver os piores filtros já utilizados nas novelas globais. Vamos começar falando de uma novela das 6, Joia Rara, que foi exibida entre 2013 e 2014 em 173 capítulos. Quem assistiu e acompanhou toda a trama com certeza deve se lembrar que ela tinha uma imagem bem forte, com um tom bem amarelado. A direção geral foi de Amora Maltner, que já tem um currículo voltado para esse tipo de produções mais conceituais, digamos assim. Produções que na teoria acabam exigindo esse tipo de imagens. Vale mencionar que o filtro amarelado predominante na fotografia acabava fazendo com que o revezamento entre cores quentes e frias não ficasse bem notável, já que o amarelo era bem forte. Por um lado, apesar do exagerado da fotografia, pode-se até entender a intenção se levarmos em conta que a ideia da produção era passar um ar de antiguidade, já que era uma história que se passava entre 1934 e 1945. Eis aí uma justificativa então. Você, noveleiro de alma, acha válido a utilização de alguns filtros para produções de época? Conte para mim abaixo. Com participações de Bruno Galhaço, Bianca Bin, Carmo Dalla Vecchia, Natália Dill, Domingos Montaner, Joia Rara, apesar de não ter feito muito sucesso aqui no Brasil, acabou ganhando o prêmio Emmy Internacional em 2014. Agora vamos falar de outra trama que em questão de fotografia lembra muito Joia Rara. Trata-se de A Regra do Jogo, que foi escrita por João Emanuel Carneiro e estreou na Globo em 2015. Na produção foi usado um tom amarelado, bem forte mesmo, só que diferente de Joia Rara, dessa vez não havia desculpa de que se passava na antiguidade, pois a regra do jogo era atual e não à toa era mais uma novela que contou com direção de Amora Maltner. Com a luz estourada e um filtro saturado, a regra do jogo acabou não agradando muito aos telespectadores. Não deu a audiência e repercussão esperada pela produção da novela e pela Rede Globo, já que havia muita expectativa em cima dela. Não se pode culpar o seu fracasso somente pela questão da fotografia, já que o roteiro e o desenvolvimento da trama não chegou a ser algo muito atraente. Em 2016, chegou o Velho Chico no horário das 21 horas, substituindo justamente a regra do jogo. Se muita gente já estranhou a fotografia da anterior, eles não esperavam que com o Velho Chico essa questão estaria mais em evidência. A trama de Benedito Rui Barbosa trouxe uma fotografia inédita para as novelas, algo jamais visto que para as pessoas que gostavam das coisas cults era praticamente uma obra de arte. Mas já para as pessoas que acompanhavam novelas dia a dia era algo completamente estranho e realmente era estranho. O filtro de Velho Chico era bem amarelado e acabava dando um tom muito carregado a tudo. Nada parecia natural, tudo parecia distante da realidade e principalmente da atualidade, já que a impressão é de que era uma trama que se passava há muitas décadas atrás e não em 2016.
Claro que o figurino dos personagens também ajudou para que eles parecessem pessoas antigas, e talvez esse mesmo era o objetivo, mas acabou não ficando algo legal de se ver. Tudo junto deu uma vibe pesada à novela. Vale mencionar que essa novela contou com direção artística de Luiz Fernando Carvalho, que também era o diretor de criação. Velho Chico ficou marcada pela morte do ator Domingos Montaner, que interpretava o protagonista Santo. O ator morreu afogado no Rio São Francisco após a gravação de uma cena. Ele tinha ido nadar ao lado de Camila Pitanga, que interpretava o par romântico dele, Maria Teresa. Mas Domingos, infelizmente, acabou sendo arrastado pela correnteza. Em dezembro de 2019, estreou no horário das 9 Amor de Mãe, da estreante em novelas Manuela Dias. Logo de cara nas chamadas, a fotografia da novela chamou muito a atenção, já que os filtros eram bem fortes, bem carregados, e a trama acabou indo ao ar dessa maneira. Amor de Mãe contou com direção geral e artística de José Luiz Villamarim, e ele deixou bem marcado sua direção, com os filtros fortes da trama. Só que isso de cara já não agradou aos telespectadores e logo precisou ser mudado. Nas primeiras semanas, depois de algumas avaliações, decidiram dar uma aliviada, uma amenizada no filtro carregado, e aquele tom bem forte ganhou uma clareada, com o objetivo de atrair mais gente para frente da tela. Porém, a mudança não chegou a ser tão perceptível e aquela escuridão continuou. Dava uma impressão que tudo estava sujo, decaído, que todos estavam deprimidos, que tudo era abafado. Dava uma impressão que faltava um lugar, um refúgio para se respirar um pouco. Diante desse alívio na fotografia, alguém lá de dentro da emissora parece que tinha decidido que definitivamente filtros de cinema e séries não casavam com novelas das 21 horas, mas parece que logo esqueceram disso, tudo por causa da novela inédita que viria depois. Em novembro de 2021, a Globo estreia Um Lugar ao Sol, e é assim que as chamadas foram ao ar novamente, o tema de filtros e fotografia bombou nas redes sociais. Isso porque, de cara, as chamadas de Um Lugar ao Sol mostravam uma fotografia bem diferenciada, um filtro meio roxo e azulado jamais visto em novelas, além das cenas estarem com um aspecto de esfumaçadas. Muita gente fã de Lícia Manso, que estava aguardando ansioso há anos por essa novela, não gostou nada do que viu. O debate chegou a ser tão intenso que sobre Um Lugar ao Sol era mais comentado sobre o filtro do que o próprio enredo. Muitos telespectadores lembraram que esse tipo de cenas escurecidas com filtros não combinavam com tramas de Lícia Manso, que já escreveu novelas bem solares como A Vida da Gente em 2011 e Sete Vidas em 2015. Um Lugar ao Sol conta com a direção de André Câmara e Maurício Farias, sendo que esse último também é o diretor artístico. No fim das contas, parece que a direção das novelas da Globo quer mesmo deixar tudo com a cara de cinema, né? Será que eles estão ficando com vergonha de fazer novelas? Deixe sua opinião de telespectador abaixo nos comentários. Você se lembra de outra trama global que também utilizou algum filtro bem forte nas suas cenas e que você não gostou de jeito nenhum? Se lembrar, me conte abaixo e já vá compartilhando o conteúdo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal. Temos muito mais do mundo das novelas para você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima!